Senhor. Estamos aqui de volta com mais um programa falando sobre família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe o teu lar para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. No programa anterior falamos sobre família, mas começamos falando sobre um lar estruturado, fundamentado na palavra, em Cristo Jesus. E hoje estaremos falando sobre o casamento, sobre relacionamento homem-mulher, amém? Eu gostaria de começar falando aqui em Mateus capítulo 5, do versículo 31 ao versículo 32, em nome do Senhor Jesus. Diz assim: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Hoje em dia, a nossa geração, na verdade, é uma geração assim muito liberalista, É uma geração onde está havendo uma corrupção moral, uma corrupção ética muito grande, começando dentro dos próprios lares. Nós vemos que hoje o divórcio se tornou algo natural. Hoje o divórcio se tornou algo normal, na verdade, não aos olhos de Deus, não segundo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Mas nós vemos que hoje está acontecendo uma reviravolta muito grande, onde primeiramente os pais não se importam mais com os filhos. Por quê? Porque eles quando os pais vão se divorciar, eu acho que a primeira coisa que eles tinham que pensar seria no coração dos filhos. Seria como os filhos iriam lidar com esse tipo de situação e que tipo de família os filhos iriam formar também. Porque os filhos seguem o exemplo dos pais. Os filhos, eles procuram se espelhar nos pais. Então nós vemos que a geração após geração destruída, os pais estão destruídos, os filhos têm, e os filhos vão gerar filhos com vidas destruídas também. E sendo que nunca foi assim desde o princípio. O que Deus junta para verdadeiramente estar ali unido para sempre. Aquele voto que é feito, não somente religioso, mas no cartório, hoje em dia já não vale mais nada para o ser humano. As pessoas fazem aliança diante de Deus e quebram essa aliança sem um pingo de peso na consciência. A palavra diz em Malaquias que Deus ele abomina o divórcio, na verdade, assim como o adultério também. Ele abomina isso. E nós vemos que isso muitas vezes começa para as pessoas que se dizem religiosas. E o argumento porque é muita luta, porque é dificuldade, porque é difícil, porque não entende, porque é isso, porque é aquilo outro. Sempre estão justificando os próprios erros. Sempre estão justificando as próprias falhas. A Bíblia fala, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, como eu falei no estudo anterior, se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E muitos lares são destruídos hoje em dia por falta de comunicação. Muitos lares são destruídos hoje em dia por dificuldade de resolver questões, questões emocionais, sentimentais, de resolver problemas do casamento. Onde muitas vezes as pessoas preferem deixar para lá, preferem deixar o assunto mal resolvido, preferem esperar o dia de amanhã, vamos ver o que vai dar. Só que a Bíblia fala, preste atenção, em Efésios capítulo 4, versículo 26 e versículo 27, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira
antes que o sol se ponha. Não dê lugar ao diabo. Amado, eu não estou falando que você nunca de repente vai entrar numa discussão, nunca vai de repente, brigar, porque nenhum casamento é perfeito. Mas nós podemos, com a ajuda de Deus, segundo as Escrituras, poder melhorar a cada dia, poder ser pessoas melhores a cada dia, o seu casal melhor, uma família melhor. A Bíblia diz uma questão de não, quando vocês ficarem irados, não pequem. Quantas vezes um casal tem situações para expor, para conversar, e não consegue dialogar, não consegue conversar, já perde a paciência, já acaba em briga, já acaba em contenda, já acaba em ofensas, e vão dormir, e no outro dia acorda como se nada tivesse acontecido. Mas só que quando acontece uma próxima situação, é aquela bola de neve. Então foram dormir irado, deu lugar ao diabo. Então o próximo problema que tiver, a situação vai ser muito pior, porque vai acumular o problema, a situação que não foi resolvida anteriormente, e vai se juntar com aquela que está acontecendo naquele momento. Então você imagina a confusão que vai dar. Então cada um vai chegar com o pensamento, com o conceito formado em relação ao parceiro. Então cada um já forma um pensamento, um sentimento negativo em relação ao parceiro, onde não há diálogo, não há paciência, não há mais tolerância, onde você começa a olhar para o teu parceiro, para a tua parceira, de uma forma negativa, você não consegue olhar com bons olhos mais para ela. Por quê? Porque deu lugar à ira, deu lugar ao diabo. E a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. E quantos lares são destruídos hoje em dia? Amados, eu não estou falando se você é cristão ou não. Muitos lares cristãos hoje em dia são destruídos também. E muitos lares de pessoas que não são cristãs também estão sendo destruídos. Amado, se não deu certo no relacionamento, não adianta querer pular para outro, porque não vai dar certo, porque o problema está em você. O problema não está no parceiro, o problema pode estar em ambos. E é necessário haver conversa, é necessário haver um entendimento, é necessário haver um conhecimento da verdade de Deus para resolver esse problema, essa situação. Presta atenção, a Bíblia fala o seguinte, amado. Diz assim: mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E diz assim: marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Preste bem atenção. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, mas o marido tem que demonstrar amor para com a mulher, cuidando dela como do próprio corpo. Porque eu acredito que não tem um homem que queira prejudicar o próprio corpo dela, que deixa de cuidar de si mesmo. Então, aquilo que você quer para você, você tem que desejar para sua esposa. E aquilo que a esposa deseja para ela tem que fazer pelo marido também. A Bíblia diz, Jesus ele falou, aquilo que você quer que faça com você, faça primeiramente. Então, primeiramente, dê um passo para fazer a diferença. Porque a Bíblia diz que o pensamento que o Senhor tem sobre vocês é um pensamento de paz, não é um pensamento de mal. O casamento é uma instituição para ser uma bênção. O casamento é uma instituição formada, gerada por Deus, para mostrar o amor, a graça, a misericórdia de Deus, para mostrar para essa geração, para a sociedade, o que é verdadeiramente ser uma família segundo o coração de Deus. E hoje nós vemos, amado, muitas crianças, muitos jovens, não querendo mais se casar. Mais ou menos 80% dos adolescentes na nossa geração, já quando se casam, não são mais virgens. Por quê? Porque é normal hoje em dia o sexo antes do casamento. E os pais hoje em dia acham isso normal também.
Então isso revela um padrão de moralidade que cada um está vivendo. Eu não estou te julgando, eu não estou te criticando, amado. Mas infelizmente, isso é bíblico. Nós ceifamos aquilo que nós semeamos. Não adianta querer que os filhos tenham um padrão diferente se ele aprende a viver algo errado dentro de casa. Não adianta os filhos sonhar por os filhos ter um casamento, um lar abençoado, se ele vê isso dos pais, ao contrário. Deus ele quer que você seja uma bênção. Deus quer que você verdadeiramente revele o amor dele através da sua vida. Eu não sei se você é cristão, está me assistindo este momento ou não, mas eu quero falar uma coisa. Deus, ele vem em primeiro lugar, a família em segundo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Preste bem atenção, o primeiro e o segundo maior mandamento. Então, quando você ama a Deus, você vai amar o seu próximo. O que é o seu próximo? Ele começa dentro da tua casa. Hoje em dia é muito fácil um marido elogiar a mulher de fora, uma esposa elogiar o homem de fora. Quantas vezes você, de repente, mulher que está assistindo, vê um homem na televisão, você elogia, fala que é um cara bonito, e nunca falou isso com o teu esposo. De repente você, marido, vê uma mulher, modelo, bonita, você de repente fala isso que é uma mulher, mas nunca chegou a elogiar a tua esposa também. E depois quer respeito, depois quer amor, quer carinho dentro de casa. A própria atitude, ela destrói o relacionamento. As palavras têm um poder para a vida e para a morte. Que tipo de relacionamento você está vivendo? Que tipo de relacionamento você tem construído? Um dia todos vão ficar idosos. E será que a pessoa que está do seu lado, verdadeiramente, ela vai te olhar como parceiro até os fins dos teus dias? Ou você vai ser uma pessoa que vai ser jogada de canto, sem ninguém para estar ao teu lado, para você terminar a vida como uma pessoa que te ama e te respeite verdadeiramente? De repente os seus filhos, os seus netos olhar para você e falar: eu quero ser igualzinho os meus pais são. Eu quero seguir o exemplo deles. Hoje em dia os jovens olham para os pais, para as famílias, têm medo de casar, porque vive um sofrimento dentro de casa. É discussão, é contenda, falta de amor, é falta de diálogo. São raros os lares que verdadeiramente têm harmonia. Geralmente cada um por si, só se entende naquele momento de estar na cama. É só sexo, por onde acabou. E olhe lá quando tem isso também. O lar é criado com respeito, com amor. A Bíblia fala sobre o amor da esposa para com o marido, do marido para com a esposa. Tem uma palavra em Cantares que eu quero dividir com vocês. E essa palavra eu acho ela muito linda, né? Porque o amor genuíno diz assim. Cantares, capítulo 8, versículo 7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Presta bem atenção, quando fala muitas águas, fala de lutas, fala de provações, de dificuldade, fala de reveses na vida da pessoa que não consegue apagar o amor de um para com os outros. Entendeu? Um marido, uma mulher e marido, independente da situação, da circunstância que estejam vivendo. Hoje em dia, o casamento verdadeiramente é uma sociedade, que a partir do momento que uma parte falhe, a outra já quer ir embora, já não quer mais fazer parte dessa sociedade. Então não pode haver uma falência, porque não estão preparados para isso. Não estão preparados para a pobreza, né? Não estão preparados para a saúde ou para a doença. Isso é algo que fica somente na igreja, mas no dia a dia, na prática, é ao contrário. Muitos lares são destruídos por causa de dinheiro. Muitos lares são destruídos por causa de problemas, de relacionamentos, né? De problemas mal resolvidos, na verdade. Então a Bíblia diz: nem muitas águas conseguem apagar o amor.
Será que as lutas, os problemas, as dificuldades têm apagado o teu amor para com a tua esposa ou para com o teu marido? Como que você está vivendo? Você está vivendo esse amor? Se você não estiver vivendo, resgate ele. Resgate ele, porque quem encontrou a mulher, a Bíblia diz que encontrou a esposa, encontrou algo precioso da parte de Deus. E vice-versa também. Então, se você é casado, você tem uma esposa, né? Você tem o seu marido, então foi Deus que colocou na tua vida. Então zele por aquilo que Deus te deu. Lute, porque a Bíblia diz, enquanto há vida, há esperança. Então não jogue para o alto, não abre mão das dificuldades. Creia que Deus é poderoso para transformar, para edificar e fazer nova todas as coisas. A Bíblia fala que os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Preste atenção, essa palavra eu acho ela é muito linda verdadeiramente, porque aqui está falando que nem todas as riquezas poderiam comprar o amor genuíno. Preste atenção, aquele que ama, não ama por causa de dinheiro, não ama por causa de uma faculdade, não ama por causa de uma empresa. Quem ama, ama e ponto final. Pessoas que falam que amam, e quando a pessoa não tem dinheiro, ela começa a perder, tomar prejuízo, ela pensa em sair, ela pensa em abandonar, é porque o amor não é genuíno, é interesse. E o amor não pode ser um casamento, ele não pode ser embasado, fundamentado em interesses egoístas. O amor tem que ser mútuo. O pai e a mãe, eles vão preparar o filho para o mundo, para a sociedade. Eles vão preparar os filhos para amar, para respeitar o próximo. Eles vão preparar os filhos para lidar com o mundo lá fora. Eu acho interessante isso. Eu acho interessante porque, se a gente for olhar para o mundo, nas faculdades, pessoas bem-sucedidas, filhos drogados, fazendo um monte de coisa errada. Por quê? Porque os pais sempre estão passando na cabeça. Por quê? Porque os pais aprovam as coisas erradas. Porque provavelmente os pais têm uma vida errada também. Não estou julgando, preste atenção, não estou julgando. Mas o pecado, a Bíblia diz que ele cega. O pecado ele cega. Uma pessoa cega, ela não sabe para onde está indo, nem como está conduzindo a vida da própria família. Um cego, ele não pode conduzir outro, porque ambos vão cair no barranco. E se você está cego no teu casamento, você está levando a tua família a despencar junto com você. E o Senhor está estendendo as mãos para te resgatar desse poço sem fim. E eu estou falando de um sofrimento eterno, irmão. O seu lar pode ser uma bênção. O seu casamento ainda pode ser uma bênção. Nós vemos que a Bíblia não fala sobre a esposa. Preste bem atenção. De repente você é uma pessoa religiosa, envolvida com obras, eu não sei. A Bíblia diz assim, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho-se em palavras com o procedimento de sua mulher. Hoje em dia existem muitas mulheres que são religiosas e não conseguem ganhar o seu marido, não conseguem fazer com que o marido a acompanhe. Por quê? Porque não consegue demonstrar uma atitude diferente. Às vezes quer falar da palavra, quer falar da religião, mas só que a atitude é ao contrário, não demonstra respeito, não demonstra submissão ao marido, não tem uma atitude que ganhe o coração dele, que mostre verdadeiramente a minha esposa é uma mulher de Deus. E isso é vice-versa também. Tá? Eu estou falando somente de mulher, marido também tem que mostrar a diferença. Tem que mostrar que verdadeiramente é uma pessoa que está disposta a batalhar pela família, pelo casamento. A Bíblia diz, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Né? Acho interessante que para as mulheres hoje em dia, se liga de repente a televisão, começa a ver muitas mulheres hoje em dia por aí,
né, que verdadeiramente leva elas a querer ser igual, pelo porte físico, isso, aquilo, outro, umas mulheres bombadas, como nós podemos ver por aí, porque elas dependem da aparência, elas vivem da aparência, mas são mulheres que estão se vulgarizando, são mulheres que estão se vendendo, estão sendo usadas pela mídia, são mulheres que estão verdadeiramente assim se menosprezando, são mulheres que verdadeiramente estão se rebaixando por causa de sucesso, por causa de uma fama. E as mulheres muitas vezes em casa acabam se iludindo com isso, achando que isso é o ideal para o homem. Acho que, né, não, de repente, se eu fosse assim, meu marido iria olhar para mim melhor, que não sei o quê. Mas a Bíblia fala que a mulher verdadeira, a mulher, né, segundo os olhos do coração de Deus, é uma mulher que tem um espírito manso e tranquilo, que tem caráter, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. Que não adianta ser bonita por fora, mas por dentro, né, ser destruída, não tem uma virtude. O que vale numa mulher é a virtude, assim como no homem também. O que pesa são virtudes, né? Embora os valores hoje em dia estejam deturpados, mas eu creio que você que está assistindo, você ainda tem uma consciência, você ainda espera algo diferente. E você pode fazer a diferença, ensinando as pessoas o que é verdadeiramente agir de uma forma justa e piedosa, segundo a palavra de Deus. Preste atenção, a Bíblia fala, meu amado, do mesmo modo vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. O homem, o marido, ele tem que tratar a mulher como um vaso mais frágil. Como um vaso mais frágil. Frágil porque a mulher não tem aquela mesma força, o mesmo, né, biotipo que o homem, vamos colocar assim. E ela precisa do homem. Ela precisa se sentir segura, se sentir protegida. Ela precisa sentir que ela está verdadeiramente sendo cuidada. E muitas vezes o homem trata a mulher como se fosse um outro homem com ele. E não é isso, a mulher espera algo diferente do marido. De repente, se você é casado, você não consegue entender. Então a sua mulher espera verdadeiramente que você a trate como um vaso mais fraco. Que você cerque ela com um pouco de mimo. Que você entenda, né, essa questão dessa fragilidade dela como mulher. E a trate com respeito, a trate com amor. Porque se você tratar de uma forma diferente, fazer com que ela fique amargurada, triste, a Bíblia diz que as suas orações também são interrompidas pelo Senhor. Porque vocês são uma só carne e você tem que zelar, você tem que cuidar e tem que demonstrar amor e carinho por ela. Nós, infelizmente, também estamos galgando, na verdade, uma sociedade assim um pouco machista, né? E onde, por outro lado, está tendo uma sociedade um pouco feminista demais também. Então está perdendo o equilíbrio, então está havendo dois extremos. Dois extremos onde não está havendo uma concordância, não está havendo um alinhamento no negócio. Parece que está acontecendo uma competição entre o homem e a mulher, sendo que era para os dois caminhar junto. Era para os dois viver junto, era para os dois ali, né, se aliados, na verdade, ter a mesma visão, o mesmo propósito. E isso está acabando. Com o tempo, né, a própria mídia está cooperando para destruir tudo isso. A própria mídia tem investido em cima disso. E isso está se tornando normal. Se você lembrar, alguns anos atrás, era proibido na mídia mostrar até um beijo de homem e mulher, era errado isso. Se a gente for voltar alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, não sei a data exata, até o divórcio era algo que era errado. Era algo que a própria sociedade via como algo imoral, como algo assim que fosse verdadeiramente uma ofensa, um adultério. Hoje em dia tudo isso é normal. Hoje em dia o adultério, a prostituição, né, a questão dessa prostituição sexual, a questão
esse movimento de relacionamentos, de casais, o swing, né, é normal também. Eu vou falar algo para você, em nome de Jesus. Eu sou convertido há algum tempo, uns 14 anos atrás, voltei para Jesus. E como estou falando de casal, de relacionamento, eu trabalhei à noite e eu trabalhei muitas vezes fazendo trabalho, né, dançando em casa de swings. Irmão, em casa de swing não é um lugar simplesmente para passear, não é um lugar para se distrair. É um lugar onde casais estão tendo problemas no relacionamento, eles não conseguem arrumar uma maneira eles não conseguem resgatar mais o amor que eles tinham antes. Então eles vão lá na casa de swing e há uma troca de parceiro para ver se se acende aquela chama novamente, se traz algo novo novamente. Mas o que acontece? Eles vão se tornando escravos e o amor nunca volta. Aquele sentimento que tinha no passado nunca mais volta. Eu trabalhei em muitas casas de swing, irmãos. Muitos lugares eu via homens entregando as esposas para ter relação. E esposa vendo o marido em relação com outras mulheres. Eles ficavam olhando. E já teve situação que eu quase pirei assim, mexeu com o meu psicológico. De uma vez eu vi um marido, presta atenção, um marido entregou a esposa, ela tem uma relação com 4 homens de uma vez só. Agora você imagina o nível de desespero que estava este casal para fazer isso, não? Você imagina o nível de desespero que tem em lares que financeiramente são estruturados, mas são pessoas perdidas, são pessoas cultas, mas perdidas. Porque o dinheiro, a inteligência, a sabedoria do homem não consegue construir algo que nasceu no coração de Deus, que foi gerado por Deus. Mas se você quer verdadeiramente, você sonha, é o desejo do teu coração, ter uma família, ter um casamento, uma família, um lar abençoado, de ver os teus filhos, né, abençoados, e saber que no futuro dos teus filhos vai ser uma bênção. Você tem que começar a colocar a tua casa em ordem hoje. E de que maneira você vai poder colocar a tua casa em ordem hoje? É o que a Bíblia fala em Atos, capítulo 16. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se volte para Deus de todo o teu coração. Se volte para Deus. E aceite Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Confesse os teus pecados ao Senhor. Não é a homens, é a Deus que você tem que confessar. E a Bíblia diz que Ele é justo e fiel para te perdoar. Eu não sei qual pecado, se foi adultério, se foi prostituição, não sei o pecado que você cometeu que possa ter destruído o teu relacionamento, o teu lar. Mas Deus não somente perdoa, como Ele restaura e faz nova todas as coisas. Então eu convido você neste exato momento para entregar a tua vida para Jesus Cristo. E você ora neste momento, Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Eu pequei, eu transgredi a Tua palavra, eu não conhecia a verdade. E se você conhecia, você fala, Senhor, eu pequei, eu transgredi a Tua lei. Pequei perante os céus e a terra, mas eu estou arrependido. E eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Me recebe de volta e me recebe, Deus, como Teu Filho. Eu entrego a minha vida, a minha família nas Tuas mãos. Escreve meu nome no livro da vida. E que a Tua vontade, Pai, seja feita assim na terra como no céu. E coloca sobre mim a presença do Teu Espírito Santo, que é o tempo de refrigério. E você pode ter certeza, amado, que Deus fará nova todas as coisas na tua vida. Que Deus abençoe você, o teu casamento, a tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja livre para a glória do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.